Olá, pessoal do Jorge Amado. Vamos dar sequência à nossa aula, agora com conteúdo de Química. Ainda falando sobre energia, bom, só para recapitular, o conceito do qual se baseia a filosofia de Lavoisier, através de seus experimentos, é que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ok? Essa é uma ideia que a gente sabe que é correta, é coerente, porque a energia não pode ser criada e nem destruída, ela apenas se transforma de uma forma em outra. Bom, vamos dar sequência. A energia elétrica é utilizada pelos setores de transporte, construção civil, indústria, comércio e também pelas famílias em suas residências em geral. Bom, já falamos sobre energia elétrica e os processos pelos quais ela é obtida. Ela pode ser obtida através de fontes renováveis e não renováveis. Bom, a aula de Química, especificamente, vamos trabalhar os impactos causados pela utilização de energias oriundas de fontes não renováveis. Nessa figura nós podemos observar a cidade de Candiota, do Rio Grande do Sul. O quão poluído é o seu ar. Você percebe que na figura há uma nuvem de fumaça. Essa nuvem de fumaça está ejetando para a atmosfera grandes quantidades de materiais particulados, certo? Esses materiais particulados, eles são provenientes da queima do carvão mineral, que é utilizado como uma fonte de energia para determinados fins, que podem ser em fábricas, indústrias e etc. Essa alternativa energética do carvão mineral, ela é amplamente utilizada pelo ser humano. Então, ela, por ser barata, em relação a outras fontes de energia, ela acaba tendo um impacto maior no meio ambiente, ou seja, a emissão de gases do efeito estufa. Como nós já vimos na aula de física, esses gases do efeito estufa, eles são nocivos aos seres humanos e também ao ecossistema, aos biomas, à biodiversidade em geral. Bom, aqui nós temos alguns impactos socioambientais decorrentes da utilização de determinadas fontes de energia. Nós vamos focar principalmente nos impactos ambientais, os que estão relacionados com a química ambiental, certo? Como, por exemplo, as emissões para o meio ambiente. É nisso que a gente vai focar. Bem como na liberação de resíduos produzidos durante a geração do uso dessas fontes de energia, que vão, consequentemente, gerar energia elétrica, certo? Existem outros impactos, perturbações nas regiões dos empreendimentos, por exemplo, de usinas hidrelétricas. Você percebe que há uma enorme alteração da paisagem local,
por conta da inundação de áreas vastas e enormes, para que seja produzida ali a represa, seja edificada a represa, e a vegetação local é modificada, os animais eles são deslocados de seus habitats, e consequentemente as pessoas que moram na região também vão ter que ser obrigadas a sair daquela região. Por isso que existe o chamado deslocamento populacional, né? Esses impactos têm implicações econômicas e sociais, certo? Mas vamos focar apenas no âmbito da física e da química, essencialmente nessa aula de química, certo? Os fenômenos químicos envolvidos na utilização dessas fontes de energia, energias não renováveis. Esses impactos socioambientais a gente deixa para a aula de geografia, ok? Embora a gente acabe citando aqui para efeito de interdisciplinaridade. Bom, esses impactos socioambientais das principais fontes de geração de energia elétrica, eles vêm essencialmente de 3 fontes, as quais nós vamos citar aqui: o petróleo, o carvão mineral e o gás natural, certo? Além de a gente saber que existe o impacto de uma outra fonte não renovável, que é justamente do urânio, ou seja, que vai produzir, através da fissão nuclear, a energia nuclear, certo? Que é muito utilizada na Europa, na França, nos Estados Unidos, certo? E em países que desenvolvem essa alternativa energética. No Japão também, que é muito utilizada a energia nuclear. Bom, um desses impactos que a gente vai abordar na aula é a poluição do ar, a chuva ácida e a destruição da camada de ozônio. Isso é uma das consequências da emissão de gases decorrentes da queima do petróleo e seus derivados, bem como do carvão mineral e do gás natural, né? Dentre esses aqui, o carvão é o mais poluente, o carvão mineral. O petróleo, seus derivados, nós já vimos na aula de física quais são os derivados do petróleo, e o gás natural, que está associado ao petróleo no ato da exploração, né? A emissão do monóxido de carbono, o CO, é decorrente da fuligem dos carros, que são movidos a gasolina, óleo diesel, etc. Eles produzem o chamado aquecimento global. Então, CO, monóxido de carbono, certo? Produz o aquecimento global. É nocivo para nós seres humanos respirar o monóxido de carbono, porque quando inalado, ele interrompe a cadeia respiratória, pois o monóxido de carbono ele se liga à hemoglobina e as células deixam de receber oxigênio. E assim a gente pode morrer por asfixia, certo? Uma outra coisa importante é que esses materiais particulados suspensos no ar, eles são decorrentes de materiais pesados. Por isso que a indústria mineradora, ela acaba, de alguma forma, infectando o solo com metais pesados, e isso é prejudicial para o sistema aquífero local de onde essa mineradora está explorando determinado minério, certo? Emissão de dióxido de carbono CO2, certo? Que é o mais difundido, o mais disparadamente o mais ejetado para a atmosfera, o gás mais expelido para
para a atmosfera, certo? Em decorrente também da queima de combustíveis fósseis. Grande parte desse dióxido de carbono, o CO2, é absorvido pelas plantas e pelos oceanos. Só que a quantidade de gás carbônico é tão alta que é ejetada para a atmosfera que acaba tendo uma sobrecarga, tendo uma quantidade colossal que acaba sendo retida nas partes mais altas da atmosfera. E isso produz o chamado efeito estufa, porque os oceanos vão absorver apenas uma parte do gás carbônico. Consequentemente, as plantas e os oceanos, através das algas, vão liberar o oxigênio para nós. Mas há um déficit na quantidade de oxigênio para a gente, né, respirar, pois a quantidade de gás carbônico ela é superior àquela que é absorvida pelos oceanos, certo? Por isso que há uma enorme sobra que acaba influenciando no chamado clima global, certo? O metano, o CH4, também é muito importante na poluição, ou seja, ele contribui sobremaneira para a poluição ambiental, né? Ele é decorrente da queima de matéria orgânica e também da decomposição da matéria orgânica por bactérias anaeróbias, certo? Então é muito importante sabermos que o gás metano ele é um fator 23 vezes mais poluente do que o dióxido de carbono, certo? Por isso que é altamente prejudicial a liberação de gás metano para a atmosfera. Ele é um dos principais gases do efeito estufa. Nós também temos outros gases, como por exemplo o trióxido de enxofre, SO3. Trióxido de enxofre, SO3, que quando é combinado com água, ele produz o ácido sulfúrico, que é precipitado através das nuvens em forma de chuva ácida, que vai ter um impacto muito grande nos grandes centros urbanos, que essa chuva ácida vai acabar fazendo a corrosão de prédios, de pedras, de estátuas, enfim, em geral. Assim como o dióxido de enxofre, que também é bem menos corrosivo que o trióxido de enxofre, certo? O dióxido de enxofre, SO2, ele vai produzir através da combinação com a molécula de água, vai produzir o ácido sulfuroso, certo? Temos outro aqui, o óxido nítrico, certo? Que na atmosfera ele também é ejetado pela queima de combustíveis fósseis, ou seja, matéria orgânica é rica em nitrogênio, então o óxido nítrico também é um importante contribuinte para o aquecimento global e produz o ácido nítrico quando combinado com água, ou seja, NO, óxido nítrico, produz o ácido nítrico quando ele é combinado com a molécula de água, certo? Também temos o óxido nitroso, N2O, certo? Que também é um importante poluente do meio ambiente, certo? Bom,
Já falamos sobre a perturbação na fauna e na flora. Vamos dar sequência. Então, esses gases, quimicamente, tudo isso é importante para que a gente saiba que a exploração de petróleo e seus derivados vai produzir impactos ambientais, como estes que a gente está vendo. Aqui, isso aqui é um impacto que a gente pôde perceber ano passado, 2019, nas praias do Nordeste. Nas praias do Nordeste, nós verificamos que houve uma contaminação dos oceanos, das praias, por causa de petróleo, ou seja, esse líquido escuro, viscoso e grudento, do qual nós podemos obter a gasolina através da destilação fracionada, o diesel, o querosene, o polietileno, como a gente viu na aula de física. Então, afirmava-se que esse petróleo era decorrente de navios petroleiros da Venezuela, mas até hoje ninguém realmente investigou a fundo a razão pela qual esse petróleo surgiu, poluindo as praias do Nordeste. Então, esse é um dos efeitos que a gente observa que realmente pode causar danos muito sérios à biodiversidade local, né? Já tivemos aquele acidente lá no Golfo do México também, que foi um impacto muito grande, em 2011, se não me falha a memória. Ou seja, explorar o petróleo no mar é um risco para a biodiversidade marinha. E a consequência é isso, né, que a gente está vendo, essa destruição do habitat natural, da paisagem, e fica totalmente impróprio para as pessoas tomarem banho e para a pesca em geral. Inclusive, pescadores foram indenizados, né, receberam o seguro defeso por não ficar totalmente livre para a pescaria, essa área que estava totalmente contaminada com petróleo, certo? Vamos dar sequência. Há um risco muito grande também na exploração do carvão mineral, certo? O carvão mineral, ele é muito utilizado nas usinas termoelétricas, nas fábricas, nas indústrias. Também foi um fator exponencial na época da Revolução Industrial, ou seja, as máquinas a vapor utilizavam carvão mineral, ou seja, o crescimento na época da Revolução Industrial foi alavancado pela exploração do carvão mineral, o surgimento das Marias Fumaça, né, e etc. E hoje, ainda assim, é utilizada o carvão mineral, certo? Como uma fonte de geração de energia para determinados fins, certo? Essas atividades de mineração de carvão acabam tendo impactos ambientais, certo? Esses impactos podem ser em determinadas cidades que podem acabar de alguma forma influenciando as pessoas e a fauna e a flora em geral. Como eu disse, tem impactos econômicos, ambientais e sociais. E a gente aqui está vendo a figura, a imagem de Brumadinho, antes e depois da onda de rejeitos minerais acabar invadindo casas, indústrias, lavouras e o rio Paraupeba, que é um importante afluente do rio São Francisco, certo? Isso aqui, essa imagem, a gente pode verificar que há uma devastação em decorrência da mineração. Essa devastação, ela vai, de algum modo,
desvalorizar, empobrecer o solo por conta da grande quantidade de minerais que são nocivos e contaminam o solo e também a água, certo? Os lençóis freáticos são totalmente contaminados por esses metais pesados. E eu não falo apenas da mineração de carvão, né, de carvão mineral, mas também de bauxita, de hematita, né? Bauxita que produz o alumínio, a hematita que produz o ferro, certo? Que consequentemente são os minerais que originam, né, a matéria bruta, né, tanto do alumínio quanto do ferro, e por aí vai. O urânio, né, na cidade de Itatira, no Ceará, tem uma mina de urânio, né, do qual a gente extrai as pastilhas para a utilização em reatores nucleares, para a obtenção de energia nuclear e, consequentemente, energia elétrica. Então, esse é um quadro altamente negativo, né? Um acidente que morreram, um incidente, na verdade, que vitimou cerca de 300 pessoas em Brumadinho, né? Em janeiro de 2019, realmente foi um impacto ambiental muito grande, muito significativo, e que até hoje isso influencia diretamente na vida das pessoas, deixou marcas, e ainda assim, depois de um ano, ainda sofremos consequentemente com esses impactos ambientais. Bom, nós vamos falar agora dos questionamentos sobre a energia nuclear. Aqui no mapa nós temos os locais, as minas de exploração de urânio, certo? O Brasil é o quinto colocado no ranking no mundo em reserva de urânio, mas tem uma contrapartida. É preciso que essa fonte de energia seja utilizada de maneira racional e totalmente equilibrada, né? Atrelado justamente a investimentos, né, em ciência, tecnologia, certo? Para manipular justamente essa fonte tão importante que é a energia nuclear. Bom, já deixamos de lado as fontes que emitem materiais particulados e poluentes, gases poluentes, como petróleo, carvão mineral e gás natural. Nós já falamos sobre isso, então agora nós vamos focar numa energia que é muito desvalorizada no nosso país, porque ela não é valorizada. No Brasil só tem 2 usinas nucleares, Angra 1 e Angra 2, no Rio de Janeiro. E a terceira ainda não saiu do papel, certo? Aqui nós vamos observar os riscos na operação das usinas, né? Então esses riscos podem ser desde a mineração até o uso no reator, certo? Esses riscos também podem estar associados à manipulação do lixo nuclear, ou seja, do rejeito ou da sobra oriunda da fissão nuclear. Então esse material que é radioativo, como o urânio é radioativo, número atômico do urânio é 92, é um metal pesado, radioativo, altamente prejudicial e nocivo, pois ele emite partículas gama
através do chamado decaimento radioativo. Então, ele emite essas partículas gama, alfa e beta, e de uma maneira que acaba afetando a nossa saúde, pode causar câncer. Um dos acidentes mais famosos no Brasil foi o acidente lá em Goiânia com o Césio, né? O Césio 55, certo? Então, é muito importante saber manipular o lixo nuclear, guardando em recipientes seguros de chumbo e concreto, e enterrando em locais de alta profundidade que não contaminem o solo e nem os lençóis freáticos, certo? Por isso que é importante o uso de materiais que inibam a contaminação do solo, né? Além do urânio também ser um importante risco nos fins bélicos que são utilizados pelos países que têm ogivas nucleares. Então isso é uma preocupação, inclusive para os Estados Unidos, né? Como a gente já sabe. Bom, vamos dar sequência aqui. Então a gente tem que dispor de alternativas importantes para que o processo de utilização dessas fontes não renováveis de energia possa causar menos impacto ambiental. Por isso que é importante o incremento de fontes alternativas de energia, certo? Essas fontes alternativas de energia, ou seja, fontes renováveis, vão nos proporcionar a chamada sustentabilidade de sistemas energéticos, e assim o planeta agradece, certo? A nossa saúde agradece, certo? Bom, vamos dispor aqui 3 tópicos importantes, ou seja, ações que vão implementar na eficiência energética e na sustentabilidade do planeta. Ou seja, ações de eficiência energética: trocar lâmpadas de LED, trocar lâmpadas de fluorescente por lâmpadas de LED. Então, trocar lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED, isso é uma ação de eficiência, né? Você, por exemplo, as linhas de transmissão também interestaduais, utilizar equipamentos que dissipem menos energia por efeito Joule. Isso é uma coisa importante também, certo? Ou seja, o uso de supercondutores para efeito de menor perda energética, e bem como a gente também utilizar equipamentos que tenham maior eficiência, que consumam menor energia, certo? Nós também temos como exemplo também a utilização de fontes que não emitem gases do efeito estufa, ou seja, as fontes renováveis, né, que causam menor impacto ambiental, como nós já vimos, né? E a mitigação de impactos ambientais, ou seja, o alívio dos impactos ambientais gerados pela queima de combustíveis fósseis. Ou seja, o que é esse alívio, né? É você fazer com que essas fontes alternativas de energia acabem influenciando de algum modo para que o planeta ele possa ter menos quantidade de gases poluentes na atmosfera. Ok, pessoal? Vamos agora para as atividades. Questão 1. Copia, responde, dá pausa no vídeo. Questão 2. Vocês copiam, respondem. Questão 3. Próxima aula nós vamos corrigir, ok? Questão 4. E vamos para a última questão, certo? Questão 5, ok? Eu agradeço a atenção de todos vocês, ok, pessoal? Próxima aula nós vamos corrigir as questões. Obrigado e vamos passar uma atividade valendo nota para vocês. Até lá.